Filipenses capítulo 1, nós vamos continuar estudando o mesmo texto que nós estudamos na semana passada. Vai do verso 3 ao verso 8. Filipenses 1, de 3 a 8. Mas na semana passada nós nos detemos no verso 3 a 5. E essa semana e hoje nós vamos nos ater um pouco mais o verso 6 ao verso 8. Todos encontraram? Amém? Amém? Bom, para quem não sabe, a gente já iniciamos a nossa série de estudos em Filipenses. E nós vamos continuar passo a passo, texto a texto, estudando e vendo as lições que Deus tem para nós nessa carta. Nós vamos ler do verso 3 a 8 todo, mas como eu disse, nós vamos estudar do verso 6 a 8 apenas hoje. Vamos ler juntos então? Filipenses 1, de 3 a 8. Diz assim: Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela operação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pai, mais uma vez nós te pedimos tua misericórdia. Esconda-me atrás de tua cruz, para que teu povo apenas olhe para ti. Que tua palavra seja exaltada, Senhor, que ela atinja o nosso coração. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Demonstre tua misericórdia, demonstre tua graça, tua bondade, pelo fato de estarmos aqui ouvindo a tua voz. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa que faz um tempo que a gente não vê. E às vezes eu fico pensando, as pessoas mudam, não mudam? Mudam ou não mudam? John Piper dizia que a esposa dele disse para ele que ele já mudou bastante, que ele não é mais o mesmo homem com o qual ela casou. E de fato todos nós mudamos. O mundo está cheio de mudança e nós também. E eu conversando com essa pessoa, que faz tempo que a gente não vê, eu fiquei com o coração muito alegre de lembrar que, de certa maneira, eu considero como filho. O Pacínio Júnior já está na Bélgica já há algum tempinho, né? E hoje eu estive conversando com ele e fiquei imaginando como eu sou grato a Deus pela vida dele. Como Deus nos concede pessoas em nossa vida que nos animam, que nos ajudam, que são tementes a Ele e são pessoas boas, bons exemplos de cristãos. Quando nós falamos disso, nós ficamos pensando que são irmãos como esses que Paulo estava na memória. Quando ele escreve essa parte do texto que nós vimos agora, que nós lemos agora, ele estava com uma lembrança aguçada desses irmãos. E nós vimos essas lembranças nas semanas anteriores. Nós vimos que, de certa maneira, todos nós compreendemos algumas verdades. Na semana passada a gente falou sobre Paulo dar graças a Deus pela vida da igreja. E o primeiro ponto que nós refletimos na semana passada, nós falamos sobre a questão da lembrança que ele tinha da igreja. Isso nós vemos aí no verso 3 ao verso 5. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho,
Então Paulo está lembrando do que aconteceu com ele quando ele estava fundando essa igreja de Filipos. E nós vimos pelo menos algumas verdades aí. Vimos algumas verdades importantes. Na semana passada a gente viu, resumidamente, pelo menos 3 princípios aí, ou 3 divisões, onde nós encontramos que um coração grato a Deus focaliza sua atenção nas boas lembranças no seu relacionamento com a igreja. 2, nós vimos também que um cristão grato a Deus demonstra sua preocupação através da intercessão constante a favor de seus irmãos. E em terceiro lugar, nós vimos que cristãos que cooperam na propagação do Evangelho geram alegria no coração dos seus ministros. Nós refletimos basicamente sobre essas 3 verdades, 3 princípios, e agora nós vamos dar continuidade mais uma vez ao que nós aprendemos nesse texto. Depois de Paulo refletir um pouco sobre sua memória, o que ele lembra, no verso 6 ele coloca algo que é importante para a gente. Olha o verso 6, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Paulo fala estou plenamente certo, a ideia básica é essa: eu sei que vai acontecer. E o que é que ele sabe que vai acontecer? Ele diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, temos 2 coisas aqui: Deus começou a boa obra e Deus vai completar. Quando fala a palavra completar, ela dá a ideia de algo que não precisa mais de nada. Imagina só, quando nós chegamos aí à maturidade, nós não conseguimos mais crescer fisicamente. Nosso crescimento físico foi completo. Então ele diz, no dia de Cristo isso vai acontecer. Mais interessante ainda, é que quando Paulo fala que esse Deus que começou a boa obra nos Filipenses, ele não diz que ele vai agir somente no final. Presta atenção no texto, ele diz, olha, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o último dia. Paulo não diz assim, olha, aquele que começou a boa obra em vocês, quando chegar o último dia vai completar. Não, ele diz que quem começou até o fim vai ser completado. Então ele está constantemente agindo a fim de que essa completude aconteça. O que Paulo está mostrando para nós é uma certeza cabal de que quem inicia a salvação é Deus e quem finaliza a salvação é Deus. Mas Deus também não está inerte, apenas olhando o que nós fazemos depois de iniciar o processo de salvação na gente. Deus não está como espectador, olhando para a gente e vendo, desse jeito, não daquele. Ele não está passivo, ele está agindo. No momento em que iniciou, até o último momento, ele está agindo. E isso gera certeza na vida de Paulo, na mente de Paulo, a ponto dele dizer, estou plenamente certo. Ele vai finalizar aquilo que ele começou. E é importante a gente pensar nisso, porque tempo de política parece que político realizou tudo, não é verdade? Coloca lá a propaganda na televisão e aí falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e aquele outro. Mas nós sabemos que tem tantas e tantas obras que nossos políticos prometem, iniciam e não terminam. Quantos e quantos elefantes brancos, né? Um título dado a algumas obras dessas grandiosas que os nossos políticos começaram no meio do caminho, pararam e que não temos expectativa nenhuma de que um dia vão terminar. Mas Deus não é assim. Aquilo que Deus começa, Ele termina. E aqui nós podemos pensar então em relação a essa verdade. Aprendemos essa verdade aqui. Um cristão grato é alguém convicto com relação à certeza de salvação como uma obra de Deus. De novo, um cristão grato é alguém convicto com relação à certeza de salvação como uma obra de Deus. Pensemos um pouquinho. Nós temos algumas referências aí que eu vou usar e você pode ler. Isso pode ser muito bem ilustrado na própria história dos Filipenses. Então vá comigo, por favor, lá para Atos 16 e nós vamos ver isso. Atos 16, verso 14. É muito interessante como Lucas, que está escrevendo Atos,
tem um pensamento igualzinho de Paulo. Atos 16, 14. Encontraram? Diz assim o texto: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. E quando fala temente a Deus, irmão, não quer dizer que ela era crente. Essa expressão era usada para fazer referência a um gentio que de certa maneira entendia ou recebia a fé judaica. Então cria, ou era, digamos que aquele prosélito, né? Aquela pessoa que aderiu à fé judaica, entrou para o povo judaico. Essa pessoa era chamada de temente a Deus, mas não que ela fosse crente. Então Lucas diz que ela estava escutando eles falarem sobre o Evangelho. E o que acontece? O Senhor lhe abriu o coração para que entendesse as coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração? O Senhor. O que Lucas fala para a gente deixa claro que o coração aberto para receber o Evangelho, ele é um agente passivo da ação de Deus. Ele está inerte. Se ele não for empurrado, ele não sai do lugar. O que Lucas deixa claro, e Paulo também, é que quem inicia esse processo de salvação é Deus. Quem abre o coração, quem abre os olhos, quem abre a mente para que nós possamos entender o Evangelho é Deus. E ontem eu estava conversando com um irmão sobre isso. Ele fez a pergunta para mim: pastor, por que tem tanta gente, mas tanta gente que lê a Bíblia e não entende? Simples. Porque estão cegos. Simples. Porque estão mortos. Simples. Porque são incapazes. Isso é necessário nós entendermos, porque a obra de Deus, a salvação, dá-se no momento em que Deus inicia ela, e não quando nós achamos que podemos por nós mesmos iniciá-la. Outro texto também que deixa isso claro é Atos 11, 18. Está bem pertinho aí do seu texto, Atos 11, 18, onde nós vemos também, não só em Filipos agora, mas também em outro momento, quando Paulo está falando aqui, quando Pedro está defendendo-se aqui, defendendo o Evangelho, 11, 18 diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Tem pessoas que pensam que o arrependimento aqui é uma decisão humana. Não é. Lucas deixa bem claro que até mesmo o arrependimento é uma ação de Deus na vida do homem, que esse homem então responde a isso. E a resposta que o homem dá de arrependimento é causada pela ação de Deus nele. Em outras palavras, irmãos, nós podemos aplicar ou pensar em duas maneiras erradas em que muitas pessoas compreendem o processo de salvação. Primeiro está aí: infelizmente algumas pessoas pensam que salvação só tem seu início a partir de uma decisão humana. Você já conheceu alguém assim? Já? Só depende de você. Deus fez o papel dele. Deus chegou e mandou Cristo morrer por todo mundo, e todo mundo está aí. Só depende de você agora. Vá lá, tome um passo, pegue na mão de Jesus, dê uma chance para ele. Dê uma chance, só uma, para você ver se ele não vai fazer a diferença na sua vida. Essa teologia, infelizmente, ela tem se propagado no meio evangélico. Para falar a verdade, quem mais prega ela são os evangélicos. E essa teologia nada mais é do que uma teologia de obras. Ou seja, você precisa fazer algo. E o Evangelho diz: não, você não precisa fazer algo. Deus é o agente que inicia, que continua e que finaliza a salvação. Talvez você já tenha ouvido expressões como essa. Talvez você tenha conhecido evangelhos como esses. Qual o problema desse tipo de evangelho? É que ele não é evangelho.
Esse é o único problema. Isso não é evangelho, porque quando nós somos exortados a fazer algo por nós mesmos, nós paramos de confiar em Cristo. O início da salvação, o agente inicial da salvação somos nós, os responsáveis por ela somos nós, e não Deus. E não é isso que Paulo, Pedro, Lucas falam. O que o evangelho diz é que o homem é um agente passivo quando o assunto é salvação. Efésios capítulo 2, eu quero que você vá para lá, verso 8 ao verso 10, resume muito bem isso para nós. Efésios 2, do verso 8 ao verso 10. Por quê? Vamos lá juntos? Efésios 2, de 8 a 10. Por quê? Presta atenção, eu vou resumir o que o texto diz. A salvação é uma obra iniciada por causa da graça de Deus e realizada por intermédio da fé em Cristo para uma transformação de vida de acordo com as boas obras descritas nas Escrituras. Vou repetir. A salvação é uma obra iniciada por causa da graça e realizada por intermédio da fé em Cristo para uma transformação de vida de acordo com as boas obras descritas nas Escrituras. Por causa da graça, através da fé, para boas obras. Boas obras nunca foram, nunca serão a razão da salvação. Boas obras são resultado de alguém que é salvo. Fé nunca foi nem nunca será a razão da salvação de alguém. Fé é o meio pelo qual Deus aplica a sua obra redentora. A graça, a vontade soberana de Deus em conceder um favor imerecido ao homem. Isso sim é a razão da salvação. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que muitas vezes, muitos de nós podemos estar cometendo erros aqui. Talvez você pense que a razão de que você é salvo é pelo fato de você ter a capacidade de tomar uma decisão e ter levantado sua mão a um convite feito por um pastor num culto especial. É verdade que muitas pessoas se converteram assim? É. Mas a certeza de salvação não está baseada no ato de você vir aqui à frente. A certeza de salvação está baseada e fundamentada no ato de uma pessoa subir um monte, abrir os braços, receber cravos em suas mãos e morrer, dar o seu último suspiro e derramar todas as gotas do seu sangue. Essa é a razão pela qual nós somos salvos. Porque um dia, 2000 anos atrás mais ou menos, um homem não muito conhecido, chamado Jesus Cristo, subiu lá e pagou o preço. Quando nós entendemos que a razão da nossa salvação não é a nossa ida, a nossa levantada de mão, nem nossas orações, mas a razão é porque nós reconhecemos que Deus aplicou essa salvação em nossa vida pelo fato de amarmos a Cristo Jesus, então estamos seguros. Porque quando compreendemos isso, esse é o sinal, é a prova de que Deus iniciou a boa obra em nós, de que Deus abriu o nosso coração, de que Deus escancarou os nossos olhos. Isso é salvação. Mas também há um segundo problema aqui, que nós vemos em relação à salvação. Muitas pessoas acabam entendendo errado. Elas dizem o seguinte: ora, tudo bem, a salvação é pela graça, mas você tem que fazer por onde? Porque se você não fizer por onde, depois de ter sido salvo, você perde. A equação matemática é mais ou menos essa bem aí. Fiz uma equação aqui para os irmãos. Graça mais esforço humano para eles é igual a salvação. É mais ou menos essa equação. Você precisa da graça e do seu esforço para ser salvo.
Peraí. Se é pela graça, não é pelas obras. As duas coisas não podem coexistir juntas. Ou é por um, ou é por outro. Porque se foi iniciada pela graça e tem sua continuidade pelas obras, quando chegar no céu eu vou chegar, olha Deus, é o seguinte, eu fiz por merecer. E não é, isso não é evangelho. A equação matemática correta seria essa: graça mais nada é igual a salvação. Algumas pessoas imaginam dessa maneira, e esse é um grande problema que nós passamos, e que não somos nós que enfrentamos esse problema. Se você perceber, lá em Gálatas, capítulo 3, versos de 1 a 3, Paulo trata desse problema lá. Ele diz assim: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A ideia de Paulo é essa. Vocês imaginam que vocês receberam a salvação pela graça, mas agora vocês acham que depende de vocês? Isso é insensatez. Paulo ainda diz para ele: vocês são insanos, porque se começou pela graça, necessariamente tem que continuar pela graça, porque senão a graça é anulada. E ele até fala: Cristo deve ter morrido em vão. Se não foi pela obra de Cristo, se foi pela obra de Cristo, pela minha obra, então Cristo não precisava morrer, porque eu teria como responder positivamente. E isso, o Evangelho não diz isso. E talvez você esteja me perguntando: pastor, e quanto a que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 12? O que ele diz lá? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pastor, não está dizendo aqui que é nós que desenvolvemos a coisa? Tá ou não está, Paulo? Está aqui, está escrito. É nós que desenvolvemos. É ou não é verdade? É ou não é, mãe? É verdade, está escrito aqui. E o verso seguinte diz o quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Assim, a razão pela qual os cristãos desenvolvem a salvação é por causa da ação de Deus nele, em dispô-los a desejar e efetuar boas obras. Deus é o agente que nos impulsiona a fugir do pecado, de maneira que se não fugirmos do pecado é porque Deus não agiu. Pastor, então quer dizer então que eu preciso agora só cruzar os braços e tal, e viver a vida cristã? Não, se você cruzar os braços é porque você nunca foi crente. A ideia é essa. Se não lutamos contra os nossos pecados, é porque amamos os pecados. E se amamos os nossos pecados, ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque todo salvo luta contra a sua pecaminosidade. Todo salvo tem o desejo de desenvolver a sua salvação. E quando percebemos esse desenvolvimento, aí nós podemos dizer: eu sei que se eu desenvolvo, se eu busco santidade, é porque Deus agiu um dia e age hoje e agirá sempre em mim. Nada pode incentivar mais um cristão do que o conhecimento de que, apesar das incertezas e dificuldades da vida, e não importa quantas derrotas espirituais possam aparecer ao longo do caminho, um dia ele vai ser perfeito. Vez por outra eu encontro irmãos preocupados: pastor, às vezes eu fico pensando, eu erro aqui, eu erro lá, eu erro aqui, eu penso se eu sou crente e tal, não sou crente. Peraí, se você está preocupado, se você está lutando, é porque você é crente. Não há vitória sem batalha.
E Deus nos coloca nessas batalhas justamente para que nós aprendamos a desenvolver a salvação que Ele nos dá, que Ele nos deu, que nos dá e que ainda nos dará. Já e ainda não. Você é salvo, porém não completamente. Mas uma coisa você tem certeza, que se você tem certeza de que Cristo morreu por você, lá no céu você estará. Não por suas obras, nem pela contribuição das suas obras, mas por causa da graça, em Cristo Jesus, para boas obras. Amém? Algumas conclusões práticas então em relação a isso. Precisamos refletir sobre o que é gerado em nosso coração quando afirmamos que somos salvos. Você já encontrou algumas pessoas que muitas vezes dizem assim: rapaz, eu sou salvo, com aquele orgulho santo, ironicamente falando, diz assim: rapaz, eu sou melhor que fulano. Como é que pode um caboclo desse não olhar para Deus, não crer em Deus? Mas rapaz, esse caboclo é o caboclo ruim. Não, você era do mesmo jeito, e você não conseguiu olhar para Cristo por sua própria espontânea vontade. Em outras palavras, que glória há para você e para mim se somos salvos? Nenhuma, porque Deus é quem iniciou. E a segunda preocupação que devemos ter, se não em relação ao início, mas em relação à continuidade, precisamos refletir sobre algum tipo de orgulho que possa brotar em nosso coração por termos resistido a algum pecado e não cometido o mesmo pecado que alguém que conhecemos. Você já encontrou pessoas assim? Eu jamais cometeria um pecado desse. Eu, desse jeito, não consigo nem pensar que fulano de tal é crente. Ele fez uma coisa dessa, não é crente. E o que é isso? É uma pessoa que talvez esteja confiando em seu comportamento, em sua vontade, em suas obras, e por isso se acha melhor do que alguém que errou aonde ela não erra. E isso também é orgulho. Isso não está de conformidade com a graça. Deus nos chama para entendermos que se somos salvos é pela graça. E se continuamos lutando contra nossos pecados também é pela graça. De maneira que se nossos irmãos cometem pecados que nós não cometemos, é porque eles estão recebendo nesse momento um pouco menos da graça de Deus do que nós. Deus é injusto por isso? Não. Ele despeja a sua graça de acordo com a sua vontade, na hora que quer, quando quer e onde quer. Ou seja, se você resiste ao pecado, você não é melhor que seu irmão. Pelo contrário, Deus está tendo mais misericórdia de você naquele momento, naquela área de sua vida. E você precisa orar para que Deus também conceda ao seu irmão a mesma graça, a mesma misericórdia para ele naquela área. Amém? Em relação à salvação, irmãos, nós temos só um resumo. Deus age no início, no meio e no fim. Romanos 8, verso 29 a 30 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Deus iniciou, Deus deu continuidade, e um dia vai finalizar. Irmãos, eu não sei se eu verei alguns irmãos que eu já tive na minha vida, irmãos em Cristo, mas tem irmãos que eu conheci, que eu digo, se eu não encontrar com eles aqui, eu encontro lá, porque é notório na vida de muitas pessoas como Deus age. Na vida de outros nem tanto. Talvez nós erramos em nossas avaliações, mas é notório em algumas pessoas como Deus iniciou. E se Ele iniciou, Ele vai terminar. Em segundo lugar, talvez eu tenha que me deter um pouco menos em explicação aqui. O nosso terceiro ponto de hoje
Graças a Deus, pela graça comum de Deus presente na igreja. Paulo fala aqui no verso 7. Vamos ler o verso 7 juntos? Por favor, leiam comigo o verso 7. Aliás, Paulo diz então, aliás, é muito justo que eu pense assim, porque vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Eu vou inverter o processo. O finalzinho do verso, Paulo deixa claro por que ele pensa assim deles. Os filipenses são participantes da graça juntamente com Paulo, seja em sofrimento, seja na defesa e seja na confirmação do Evangelho. 3 coisas aí. A ideia de algemas é a ideia de que Paulo está preso, e Paulo ficou preso em alguns momentos, e a igreja de Filipos o apoiou, esteve sempre em oração, e também junto, vez ou outra, como está agora, contribuindo com o ministério de Paulo. Quando Paulo fala também de defesa do Evangelho, essa palavra defesa, ela que dá origem à palavra apologia. Não tem aquela defesa que a gente discute com pessoas, amigavelmente falando, né? Não discussão rude, mas aquela discussão de conversa, de entendimento. É daí que surge essa palavra. A palavra apologia surge daqui, essa palavra aqui de grego, defesa. A ideia é que Paulo foi tanto um apologeta quanto um missionário. Ele anunciava verdades e defendia perante os ataques das heresias. Boa parte, a maioria das cartas de Paulo foram escritas para defender o Evangelho contra falsos ensinos. Então, de certa maneira, todo cristão é um apologeta, ele é um defensor. O problema é quando nós tentamos defender o Evangelho de maneira errada. Mas enfim, Paulo aqui demonstra então que esses filipenses, esses cristãos também, de certa maneira, estavam com ele em algum momento defendendo o Evangelho. Além disso também, ele usa a palavra confirmação. E essa palavra confirmação dá a ideia de edificação, que se opera pela força de, como se fosse uma construção. A ideia é construir um edifício, edificar um edifício, dá a ideia de um processo, onde você está construindo aqui, nesse sentido, a confirmação do Evangelho. O que seria isso? Basicamente, é o tempo de vida de evangélico que você tem, vai confirmando à medida que você vai aprendendo de Cristo, crescendo em graça, crescendo no conhecimento, isso vai confirmando de que você de fato ama a Cristo e crê no Evangelho. Então seria 3 ideias: juntos ao sofrimento, juntos defendendo o Evangelho contra heresias e juntos confirmando ou obtendo confirmação da sua própria conversão à medida em que vai crescendo no conhecimento do Evangelho. Assim nós temos pelo menos 3 ideias e 3 princípios aqui. O primeiro deles, nós vemos o seguinte: salvos são pessoas agraciadas por Deus para sofrer pelo Evangelho. Pensa comigo. Marcos capítulo 4, versos 16 e 17 pode resumir muito bem que é possível que pessoas, quando se deparam com o sofrimento do Evangelho, ao invés de continuarem, param. Olhe lá, Marcos capítulo 4, versos 16 e 17 diz assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus está ilustrando muito bem que existe sim um tipo de pessoa que muitas vezes, aparentemente, parece que recebeu o Evangelho com alegria. Mas quando vem a dificuldade, vem o problema, vem a enfermidade, vem a perseguição, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o bico. É geralmente assim que acontece. Quantas e quantas pessoas não chegam numa igreja hoje, esperando receber cura? Aí parece que recebe. Deus pode curar pessoas, Ele pode. Mas aí depois de um tempo elas passam por uma dificuldade e dizem: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não gosta de mim. E a coisa que ela faz é: não quero saber mais ser crente. Jesus ilustra isso. Esse não é um cristão, esse é um falso convertido.
Muitas pessoas se dizem cristãs, são pessoas que levantaram a mão ao apelo, mas não receberam a Cristo. São pessoas que repetiram uma oração, mas não receberam a Cristo. Quantas e quantas não estavam sendo chamadas, são chamadas pelo Evangelho? Quantas e quantas pessoas não vão a essas igrejas pelo Evangelho da prosperidade, abraçam esse Evangelho, amam esse Evangelho, mas quando vem a perseguição, elas fogem. Já imaginou se Paulo se enquadraria como um fiel dentro desse Evangelho? Ele está onde? Preso. E no final da carta, eu aprendi a passar por toda e qualquer situação satisfeito, tanto na abundância quanto na... Peraí, se escassez não é parte da vida cristã, então como é que esse Evangelho se sustenta? Como é que Paulo se enquadra nele? Paulo não se enquadra porque não é Evangelho. Uma das principais marcas de um verdadeiro salvo é que ele não abandona o barco quando ele passa pelas tempestades da dificuldade. Quando a dificuldade vem, ao invés de dizer, vou fugir, o cristão diz, Senhor, me ajuda e me socorre. Talvez você me pergunte como o sofrimento pode levar até a morte, como o exemplo de Paulo. Logo mais a gente sabe que depois de escrever essa carta, um tempo depois ele morre por causa do Evangelho. Como é que isso pode ser bom? Jesus responde, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então não importa o sofrimento que você passa, se você passa o sofrimento com Jesus, então você estará lá, certo de que você estará lá com o Senhor. O segundo princípio que eu posso encontrar aqui, em relação a nós, diz assim, salvos são pessoas agraciadas por Deus para defender o Evangelho. Quantas difamações e perseguições os reformadores não passaram pelo simples fato de defenderem uma verdade das Escrituras? Vocês já perceberam isso? Pesquisa um pouco na internet, vai lá e procura reformadores, e você vai ver um pouco do sofrimento que eles passaram. Uma pessoa que veio antes de Lutero, que não conseguiu de alguma maneira causar um divisor de águas na igreja, foi chamado John Hus. Foi queimado vivo por pregar o sacerdócio universal de todos os crentes. Ele dizia que o Papa não era o sacerdote, todos os crentes eram sacerdotes, e por causa disso foi queimado vivo. Lutero também teve que se esconder para não ser pego, porém não ficou parado. O que foi que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o idioma alemão, a fim de que todas as pessoas que lessem pudessem de certa maneira ter contato com a Escritura e poderiam ouvir então a voz de Deus. A história da igreja está recheada de pessoas que não mediram esforços para defender o Evangelho das heresias. Paulo escreveu a Timóteo para guardar um bom depósito, guardar o Evangelho. Pedro, rememorando aos cristãos dispersos, disse a eles o seguinte, sempre preparados para responder a todo o que vos pedi em razão da esperança que há em vós. Judas exorta os cristãos a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez dada por todos foi entregue aos santos. Viver como crente é viver como apologeta. Só que muitas vezes algumas pessoas pensam que apologia é a mesma coisa que ridicularização. Você já percebeu que muitas vezes tem reformados que entram na internet, que entram no Facebook para começar a debater teologia? Teologia não se debate lá, não dá, nem no WhatsApp, nem no Facebook. Por quê? Porque ninguém ouve ninguém. Você não consegue nem ouvir a pessoa, nem consegue nem fazer com que ela lhe ouça. E pessoas começam a colocar lá, muitas vezes com muitos reformados, com um tom meio irônico, dizer, você não sabe de nada, você não é crente, você é coisa parecida, e acaba ridicularizando aquele irmão que é piedoso, mas que não entendeu essa verdade tão clara como nós. Quantas cartas os apóstolos escreveram para defender o Evangelho, mas escrever de uma maneira sensata, amigável, amorosa. Mesmo aos Gálatas, Paulo declara o seu amor para com eles. Eu queria dar meus olhos para vocês. Paulo fala aos Gálatas, essas pessoas que estão se afastando do Evangelho. E de amor, muitas vezes a gente vai no Facebook, vai no WhatsApp, vai nas redes sociais, a gente não encontra nada de amor. Porque às vezes as pessoas entendem que a apologia se faz
com ódio, com rancor e com desrespeito. Não. Apologia se faz com amor, sensatez e sabedoria. Reformado não é alguém que defende uma verdade a todo custo. Reformado é alguém que defende uma verdade a todo custo com amor. Isso é um reformado. Porque não foi só a sua mente que está, não é só a sua mente que está sendo reformada. É seu caráter e seu coração também. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 a 26, Paulo deixa claro isso para Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O grupo de pessoas na qual Paulo fala aqui em relação a Timóteo, que Timóteo deve ser paciente, é um grupo de pessoas salvas, mas que por alguma razão, de alguma maneira, tiveram algum desvio em relação à doutrina, e Timóteo precisa ser paciente, precisa ser manso, para poder convencer e resgatar esses irmãos dessa heresia, a fim de que eles vivam para a glória de Deus e não para a sua própria glória. E essa é a nossa função como cristãos. Reformado, irmãos, é alguém que entendeu a mensagem da cruz e da graça, e que prega essa mensagem da cruz e da graça com respeito, mansidão e amor. Não esqueçamos disso. Apologia se faz com amor e não com rancor, ou com rudidez ou ignorância. A terceira verdade que nós aprendemos aqui é que salvos são pessoas agraciadas por Deus para amadurecer no Evangelho. Muitas pessoas pensam que são cristãs, mas sem possuir desejo nenhum de crescer no aprendizado da Escritura. Eu nunca vi um crente não gostar de aprender de Cristo. Pelo contrário, quando eu vejo uma pessoa que se diz crente e não gosta de aprender de Cristo, eu fico em dúvida. Porque eu já conheci até ex-maconheiro que esse raciocínio não funciona mais direito, mas que está lá, quinta após quinta, domingo após domingo. Ele disse uma vez: alguma coisa fica. Eu sei que eu não aprendo tudo, mas alguma coisa fica. Isso é ser crente. Desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por intermédio dele seja nos dado crescimento para a salvação. Isso é um crente que ama ser edificado pela Escritura. E interessante, esse conceito de salvação pode muito bem ser descrito em um verso: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Isso é vida eterna. De maneira que muitas pessoas, infelizmente, por causa de falsos evangelhos, de evangelhos equivocados, de heresias postas em igreja e de desvios doutrinários, começam então a pensar que talvez elas não precisem conhecer o Evangelho. Elas precisam só ir lá no culto, receber uma boa palavra e depois irem aliviadas para suas casas. É fato que Jesus pode aliviar a nossa carga em algum momento? É. Mas muitas vezes Ele não quer aliviar a nossa carga. Ele quer nos trazer a reflexão e a repreensão, porque Deus repreende a quem ama. Então nós não vemos a igreja para receber uma palavra de bênção, de prosperidade, de coisa parecida. Nós vemos a igreja para ouvir o que Deus tem para dizer. Muitas vezes o que Deus tem para dizer é algo que nos traz esperança, e muitas vezes o que Deus tem para dizer é algo que nos traz a reflexão. Mas o importante é que viemos aqui para ouvir o que Deus tem para dizer. E o salvo tem esse desejo. O amor à Escritura, o amor ao aprendizado é uma marca de um salvo. E eu posso muito bem descrever isso nas palavras do salmista: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Você não precisa de psicologia. O Deus que criou você é suficiente para restaurar a sua alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Se você não se acha sábio, então aqui é um bom lugar para você estar. Porque é através da Escritura que Deus nos torna sábios. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A alegria brota todas as vezes que nós aprendemos e refletimos sobre a graça de Deus dada em Cristo Jesus. Isso nos traz alegria ao coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. E muitas vezes as escamas caem dos nossos olhos quando nós conhecemos e aprendemos mais de Cristo. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Se há algo aqui que eu preciso pensar com vocês se você não tem o desejo de aprender do Senhor, é hora de você se preocupar. Se você não tem o desejo de crescer em conhecer esse Senhor, então é hora de pensar: será que realmente eu sou salvo? Porque salvo, inevitavelmente, ama conhecer o seu Salvador. Por último lugar, irmãos, o que nós aprendemos aqui no quarto ponto dessa mensagem, que começou na semana passada, está no verso 8. Leiam para mim, por favor, o verso 8. Pois minha testemunha é Deus da saudade. Saudade que eu tenho de vocês. Só que é uma saudade expressa em uma determinada maneira, de uma determinada maneira. Ele diz: na terna misericórdia de Cristo Jesus. Essa palavra define muito bem aquela ideia de entranhas. Você quer saber o que significa essa palavra, saudade? Era uma palavra usada, a nossa palavra aqui é saudade, mas no grego dá uma outra ideia, a ideia de vísceras, estômago. Que isso? Você quer ver um exemplo? Quem já foi assaltado aqui alguma vez? Levanta a mão. Eu pensava que ele tinha sido mais pessoas. Ainda bem. Certo. Você já percebeu que quando o assaltante vem e encosta em você uma arma, sei lá, uma faca, uma arma, né? Um revólver, a primeira coisa que acontece com você é o quê? Dá um embrulho no estômago. É verdade, acontece uma série de coisas, né? Tem gente que fica branca, tem gente que fica parado assim, extasiado. Mas quando você leva um susto, a primeira coisa que se retrai, cientificamente falando, é o seu estômago. A corrente sanguínea também dá, né? Dá uma diferença, mas aqui a primeira coisa que o primeiro órgão que recebe é o estômago. É um embrulho, alguma coisa assim. E Paulo está dizendo, ele usa essa palavra, na saudade, é como se ele dissesse assim: as minhas entranhas sentem a saudade de vocês, o meu íntimo sente saudade de vocês, e esse sentimento que eu tenho está de acordo com a misericórdia de Cristo. Essa palavra misericórdia de Cristo, ela é muito bem usada por Paulo muitas vezes para denotar um desejo de ver seus amigos. Isso em Romanos, Tessalonicenses, 2 Timóteo. Então, quando ele fala saudade em Cristo, ele está dizendo: eu tenho um intenso desejo de ir ver vocês. O que nós percebemos então aqui, irmãos, mais uma verdade: um coração grato a Deus ama seus irmãos com o amor de Cristo. Isso é interessante a gente pensar. Há algum tempo atrás eu conheci um pastor que, quando foi conversar sobre a igreja comigo, tudo que ele falava era negativo. Tudo. Tu conheceu o fulano de tal? Isso eu conheço. Aquele fulano de tal não presta. Não presta. Aquilo me persegue. Para me perseguir foi muito. Ele disse assim. Ele disse: eu conheço ela, eu conheço o esposo dela. Tu conhece o esposo dela? Rapaz, esse aí não me engana. Tu soubesse como esse caboclo é. Esse é camuflado, rapaz. E rapaz, eu fiquei meio escandalizado. Não com o que ele disse, mas pelo fato de ele só dizer coisa negativa da igreja que ele tinha passado. Por quê?
Já imaginou? Isso no início do meu ministério. Agora você imagina quantas pessoas nos relacionamentos, nós nos relacionamos na nossa vida de igreja. Quantas pessoas nós nos relacionamos? Já conferiu? Quantos irmãos você já conheceu? Eu não consigo contar, não. Quantas pessoas com pecados, com defeitos, com problemas de caráter, quantas com desvio doutrinários, quantas amarguradas que acabam transferindo essa amargura para todos os seus relacionamentos. Quantas? Agora imagina só, se em todas elas você guardar. Se você guardar mágoa e rancor dessas pessoas, você conseguiria sentir saudade delas? Conseguiria? A gente nunca consegue sentir saudade de pessoas que nós guardamos más lembranças. E aqui eu retorno um pouco mais ao que nós aprendemos na semana passada. Quando as más recordações nos abraçam, é porque o amor de Cristo pelas pessoas está sendo ofuscado em nossos corações. Guarde isso. Quando as más lembranças nos apegam, é porque o amor de Cristo está sendo exprimido em nós. A igreja é um local onde pessoas deveriam fazer imperar não a mágoa e o rancor, mas o amor de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas se denominam cristãs, mas não amam seus irmãos. Espero que uma dessas pessoas não seja você. Talvez você esteja lembrando de alguém que você tem dificuldade de amar, e por conta disso você pense sobre si mesmo como alguém que talvez não seja crente. Vá com calma. Nós pecamos nessa área. Depois de você ouvir esse sermão, seu coração não ficar inquieto com essa situação, então agora se preocupe. Se você tem rancor, mágoa, guarda mais recordações de alguém, irmãos, é normal lembrar de coisas ruins. É normal. O que nós fazemos com essas coisas é o que traz diferença. Se olhamos para essas recordações ruins e ainda assim dizemos: Senhor, eu sei que esse teu filho, ele é pecador assim como eu, me ajude a amá-lo. Se isso acontece com você, então fique tranquilo. Agora, se depois de ouvir uma palavra como essa, você dizer assim: fulano de tal, não, aquele lá não, então preocupe-se. O que eu posso dizer para você é que é hora de pedir perdão para Deus por não amar as pessoas que Ele ama. Você consegue imaginar um amigo seu íntimo odiar a sua esposa? Seria um amigo íntimo? Não. Então, se não amamos a igreja, não amamos as pessoas que Deus ama. E se não amamos as pessoas que Deus ama, não somos igreja. Há diferentes maneiras de reagir a uma verdade como essa. Algumas pessoas abraçam logo, outras têm mais dificuldade. Mas uma coisa é certa: se você é um crente, então o Senhor falará ao seu coração e vai incomodar você, até você amar seus irmãos como deve. O que eu posso dizer, irmãos, é que Jesus disse, Ele já disse isso para nós: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é um testemunho para a sociedade, e nós precisamos lembrar disso. Mas infelizmente a visão de igreja é como apenas um local onde nós frequentamos, onde encontramos pessoas apenas para nos socialmente relacionarmos. Então a igreja nunca será amada por nós. Mas quando entendemos que a igreja é um local onde a família de Deus se reúne para cultuar a Deus, então nós iremos amá-la. O relacionamento com a igreja de Deus
é uma das graças que recebemos para amar pessoas imperfeitas como nós, com o amor de Cristo. Repetindo, o relacionamento com a igreja de Deus é uma das graças que recebemos para amarmos pessoas imperfeitas como nós, com o amor de Cristo. Você ama seus irmãos a ponto de sentir saudade deles? Quando você não vem à igreja, você sente necessidade de ligar para o irmão e se relacionar com ele. Então o amor de Cristo está falando mais alto em você. Mas se você não sente saudade, talvez você esteja deixando o seu pecado, a sua pecaminosidade, sua ira, sua natureza pecaminosa falar mais alto. Você ama seus irmãos a ponto de amá-los intensamente com o amor de Cristo? Você abre mão da sua própria natureza pecaminosa para se adequar a essa nova natureza que temos em Cristo? Que Deus nos ajude a olhar para a igreja e vemos as pessoas que nela estão cheias de defeitos, erros e pecados, e ainda assim guardarmos em nossos corações boas recordações a ponto de darmos graças a Deus pela grande obra que Ele faz e que Ele vai continuar fazendo nessa igreja, pela companhia na luta pelo Evangelho, pelo amor que possuímos pela igreja, que nós possamos dar graças a Deus, independentemente dos percalços da vida, dos problemas e dos pecados que pessoas tenham dentro da igreja. Amados, eu preciso terminar aqui, mas eu creio que eu posso fazer através de uma frase que todos nós poderíamos dizer com todo o coração. E essa frase eu posso colocar aqui para vocês. Graças a Deus por sua igreja, porque fazemos parte dela, cheia de defeitos, mas cheia da graça atuante de Deus, em salvação, testemunho e amor, até a vida de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe a amar a igreja e nos lembrar sempre dela com boas recordações, de todos os irmãos, independente do que tenha acontecido, porque juntos somos uma família, juntos labutamos, juntos nos reforçamos, juntos nós crescemos, até a volta de Cristo. Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por Tua graça e misericórdia presente em nós todos os dias. Tua palavra diz que bondade e misericórdia nos perseguem todos os dias de nossas vidas. E uma das expressões dessa bondade e misericórdia é o amor que temos do Senhor para amarmos as pessoas como o Senhor ama. Ajude-nos a lembrar disso, Senhor. Que possamos abrir mão de qualquer mágoa, rancor e má recordação, para que possamos ter um coração agradecido por Ti, agradecido a Ti, agradecido pelos irmãos. Ajuda-nos a nos relacionar com a igreja de maneira saudável. E a maneira saudável que o Senhor espera que nós nos relacionemos é abrindo mão daquilo que nos afasta uns dos outros, a fim de que possamos caminhar com o amor de Cristo. E Cristo nos ama, independentemente de nossos falhas e defeitos. Que amemos uns aos outros assim também. Ajuda-nos, Senhor, também a crescer no conhecimento da Tua palavra, a defender o Teu Evangelho com sabedoria e a também sofrermos pelo Evangelho quando necessário. Ajuda-nos a compreender essas verdades, de que temos uma comunhão com todos os irmãos que o Senhor já chamou e teremos comunhão com todos os irmãos que o Senhor ainda vai chamar. Que possamos então ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda fará na igreja de Deus na qual fazemos parte. Em nome de Jesus. Amém.